Olá, meu nome é Samantha Basta, eu sou hepatologista, trabalho na equipe de transplante do Hospital Silvestre São Francisco, Hospital São Lucas, Hospital Unimed de Volta Redonda e sou hepatologista da UFRJ. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Semana de Fígado e eu vou apresentar um caso clínico da vida real. E estou aqui com a doutora Natália, com a doutora Mariana. Trata-se de um paciente jovem de 35 anos, previamente ísdo, transferido para um centro de transplante, vindo de Rio das Ostras, sob o diagnóstico de hepatite fulminante, segundo o relatório já no critério de King's College. O paciente apresentava um quadro clínico, uma história clínica de febre, de 2 semanas de evolução, icterícia e insuficiência renal aguda. Ele estava em hemodiálise há 3 dias, bilirrubina total bastante elevada, de 36, e havia um relato de encefalopatia hepática há 48 horas. A gente recebeu uma parte dos exames laboratoriais e esse relatório, então recebemos o paciente para avaliação de transplante no centro de transplante. Bom, na admissão, o paciente apresentava-se ictérico, sonolento, embora responsivo, bastante taquipneico e hipocorado, sem estigmas de doença hepática. Havia uma presença de flapping induzido no exame físico. Ele estava tendendo à hipotensão, com uma frequência cardíaca de 94, uma saturação de 93 em ar ambiente, uma frequência respiratória de 28 e estava afebril no exame físico. Em relação ao exame cardiovascular e respiratório, chamava atenção a presença de roncos grosseiros difusos. E no exame do abdômen, o paciente chamava bastante atenção a presença de hepatomegalia. O fígado estava palpável cerca de 12 centímetros do rebordo costal direito. Tinha uma borda romba, um baço palpável em flanco esquerdo, um baço também bastante aumentado, não havia ascite. O paciente também tinha edema de membro inferior, com cacifo, e havia uma presença também de piúria maciça no coletor de urina, um catéter de diálise na femoral esquerda e um catéter na veia jugular interna esquerda sem sinal de flogose. Bem, então, os exames iniciais de admissão desses pacientes confirmavam essa bilirrubina bastante aumentada, com um predomínio de direta, uma bilirrubina total de 27, direta de 25, uma albumina baixa, um fibrinogênio de 154, INR de 1,19. TGO de 196, TGP de 74, fosfatase alcalina 526, gama-GT de 196, lactato 2,6, uma creatinina bastante elevada, 3,4, uma ureia de 140, PCR de 26, fosfato de 6,1, um potássio de 5,6. O paciente tinha no hemograma a presença de anemia com hematócrito de 20, 1.300 leucócitos, tá? E plaqueta de 22.000, ou seja, ele também tinha uma pancitopenia no hemograma. Na gaso dele chamava atenção uma acidose metabólica não compensada. Bem, então a gente tinha algumas sorologias que vieram já na admissão e outras que a gente conseguiu fazer ao longo da internação. O paciente tinha o HbS-AG negativo, anti-HbC negativo, total, HV-IgM também negativo, HCV negativo, HIV negativo, VDRL negativo, dengue, sorologia IgM, IgG também negativo e IgG positivo, citomegalovírus IgM negativo, toxo, herpes IgM negativo e uma sorologia também para leptospirose negativa. Em relação aos exames de imagem, o paciente apresentava na tomografia de abdômen um fígado de tamanho e forma e metabonação normais, com aumento das suas dimensões, ausência de lesões focais, sem dilatação da via biliar, um baço de dimensão aumentada, medindo 17 centímetros, índice esplênico de 1880, valor de referência até 480, difusamente heterogêneo com áreas hipotenuantes de permeio, sugerindo insultos isquêmicos no baço. Aspecto habitual do pâncreas, rins adrenais de aspecto normal e uma ascite presente em pequena quantidade. Na TC de tórax, um pequeno derrame pleural bilateral associado à consolidação com brocograma aéreo, parênquima adjacente, e áreas irregulares de consolidação parenquimatosa de aspecto multinodular, confluente, permeada por opacidade em vidro fosco, sugerindo um processo inflamatório pulmonar na tomografia de tórax. Bem, então vamos abrir aqui a discussão. São 3 perguntas. A pergunta inicial é se o quadro apresentado sugere realmente uma hepatite aguda grave, que outros exames comentados poderiam ser solicitados e se o paciente deve ser inscrito em fila de transplante hepático. Vou convidar a doutora Mariana
para comentar essas perguntas iniciais. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês, discutindo esse caso, super interessante. Acho que em relação à primeira pergunta, para a gente poder falar em hepatite aguda grave, a gente precisaria ter uma alteração do INR, né, que a gente não vê no caso do nosso paciente. É um paciente que tem hiperbilirrubinemia, com aumento da fração direta predominante, que tem aumento de transaminase, mas que não tem alteração da coagulação. E chama atenção ele não ter essa alteração da coagulação com esse relato de encefalopatia, de um quadro clínico que pode ser atribuído a uma encefalopatia, porque, no geral, quando a gente vê o curso clínico, né, da insuficiência hepática aguda, primeiro a gente vê a alteração da coagulação, né, da alteração da síntese do fígado, para depois a gente ver efetivamente a encefalopatia. E, nesse caso, acho que é interessante a gente tentar buscar outras causas possíveis para esse quadro de encefalopatia. E a gente está falando de um paciente que tem ali uma disfunção renal, né, junto desse quadro todo, está dialisando, e quando a gente olha laboratorialmente, ele tem uma ureia muito alta, acima de 100, ele tem uma hiperfosfatemia, ele tem uma acidose metabólica, então aparenta ser um paciente que está precisando ser melhor dialisado. A gente poderia, então, a princípio, ficar na dúvida em relação a essa encefalopatia e até achar que é mais provável que a causa seja efetivamente uma encefalopatia urêmica. Então, primeiro, ajustar a parte metabólica em relação à uremia desse doente, em relação à diálise, para a gente poder avaliar se realmente não tem nenhum componente urêmico nessa encefalopatia que ele está apresentando. Acho que do ponto de vista de outros exames complementares, né, que a gente pode solicitar, acho que pensando em diagnósticos diferenciais, né, sempre que a gente vê um paciente com uma icterícia importante dessa forma, com uma disfunção renal, sempre vem à mente ali a forma mais grave de leptospirose. Ele já tem uma sorologia negativa, e acho que tem outras coisas no caso que também acabam falando um pouquinho contra, principalmente a questão de não ter leucocitose, ao contrário, ter leucopenia com pancitopenia, né, com hepatosplenomegalia muito importante. A questão das sorologias virais que foram solicitadas são importantes porque entram no diagnóstico diferencial, né, SMV seria uma possibilidade, a questão da dengue também, que já foi vista. Mas, para além disso, né, quando a gente olha para a pancitopenia, olha ali para a hepatosplenomegalia, acho que é importante a gente pensar em doença hematológica e doença infiltrativa para esse doente. E entra também no diagnóstico diferencial, a gente sempre lembrar da síndrome hemofagocítica, né, que é um paciente que vem com quadro febril, hepatosplenomegalia, uma pancitopenia, então isso tudo tem que ser avaliado. Acho que do ponto de vista de exame complementar, para a gente é importante triglicerídeo, ferritina, avaliação de um hemato, para a gente poder ver em relação ao sangue periférico, biópsia de medula, para tentar avaliar todas essas outras questões. E sobre a fila de transplante, sim, a gente vê que o doente não tem critério primeiro para fulminante, né? Ele não tem alteração da coagulação e essa encefalopatia a gente questiona muito se pode colocar ou não na conta de uma insuficiência hepática. Então, a princípio, assim, se a gente for aplicar King's College para ele, a gente vai ver que ele só vai pontuar, ele só vai ter ali um critério, que é o critério da bilirrubina acima de 18. Ele não tem alteração da coagulação, por idade ele também não entra no critério. Em relação à causa, a gente também não consegue definir, né, desfecho favorável em relação à causa, porque a gente também não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o principal e o inicial é tentar entender melhor a causa dessa pancitopenia, dessa hepatosplenomegalia, para a gente poder entender melhor o doente. Comentar, Natália? Acho que é isso, né? Acho que é importante, ele chama a atenção, né, que ele não tem a coagulação alterada. Acho que, como a Mariana falou, isso é sempre uma coisa que a gente vai ver, né, nesses pacientes. E pensar em outros diagnósticos diferenciais para esse flapping, né? Lembrar que o flapping ele tem outras causas, né, tóxico-metabólicas, que a gente tem que pensar num paciente que não tem, né, ali a hepatite aguda, então a gente grave, né, não tem critério, então a gente não teria como atribuir, né, nesse momento o flapping dele a uma encefalopatia hepática. Exatamente, esse é um problema da vida real. A gente recebe muitas vezes esse paciente com um diagnóstico já fechado de hepatite fulminante, na realidade não era, né? Então a gente recebe um diagnóstico King's College positivo, uma bilirrubina muito alta, e faltavam alguns dados. A gente não tinha o dado da citopenia, né? E não tinha o dado da hepatosplenomegalia, que era muito marcante, principalmente no exame físico. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir quando a gente recebe o paciente, né? Bom, então o paciente foi submetido à hemodiálise, né? Melhor dialisado, estava também, na realidade, séptico, né? Tinha piúria, tinha tosse, expectoração, foi instituído um esquema antibiótico amplo, evoluiu com falência respiratória e foi entubado. E como a gente viu os exames solicitados, a ferritina dele veio acima de 10.000, triglicerídeos de 491, foi submetido a uma biópsia de medula óssea, cujo resultado saiu posteriormente, e havia, de fato, uma doença linfoproliferativa, mas hipoplasia medular leve a moderada, atrofia serosa de adipócito e presença de moderada linfocitose intersticial politípica. E aí são as próximas perguntas, doutora Natália. O quadro apresentado sugere, então, síndrome hemofagocítica e ainda se pode considerar transplante hepático?
Então, agora acho que a Mariana deixou fácil, né? Porque ela pediu ali os exames. Então, assim, o mais difícil é a gente ter a suspeição clínica. Então, é um diagnóstico difícil, a gente precisa pensar nele. E aí, só tendo uma alta suspeição clínica, a gente vai poder pedir ali os exames que fazem parte, né, dos critérios diagnósticos, para a gente poder pensar nesse outro diagnóstico dele. E aí, assim, vendo, né, o paciente, ele tem ali pelo menos 5, né, dos 8 critérios, que até teve uma mudança recente para 7, mas ele apresenta ali os 5 critérios, né? Então, consegue voltar um slide que a gente fala? Voltar. Desculpa. Isso, né? Que aqui é naquele dos valores, né? Então, assim, né? Chamou a atenção essa ferritina maior que 10.000. Então, todo mundo já ouviu falar de síndrome hematofagocítica, né? A gente não sabe muito bem quando pensar, mas a gente sabe que tem a ver com a ferritina. E realmente, assim, a ferritina, ela é um dos principais marcadores, né? No critério diagnóstico, ela entra como um valor acima de 500, que a gente sabe que é um valor baixo, né? Porque a gente pode ter outras etiologias para isso. Então, o paciente que está com sepsis, que tem outras hepatites agudas, a ferritina aumenta, mas principalmente uma ferritina acima de 2.000 e principalmente acima de 5.000, isso tem uma especificidade aí já de em torno de 95%. Então, ele tem uma ferritina que chama a atenção, que a gente não consegue atribuir a outra causa. Lembrar de pedir os triglicerídeos, né, que até assim, na diferenciação com a sepse, a gente não costuma ver o triglicerídeo aumentado, então, ele junto com a pancitopenia, né, seriam os critérios ali que a gente conseguiria ajudar mais a diferenciar. Esse paciente, né, ele começou antibiótico e mesmo assim ele continuou piorando, né, ele evoluiu ali com falência respiratória, então ele não respondeu, mesmo tendo começado um antibiótico ali de amplo espectro. E então, assim, né, a gente pediu a ferritina, pediu a avaliação do hemato e com a biópsia, né, a gente viu que ele tem uma doença linfoproliferativa, então a gente consegue, né, chegar ali num outro diagnóstico, né? Então ele tem uma doença hematológica que é mais comum, né, em homem jovem. A gente não vê na biópsia, né, aquela hemofagocitose, né, que seria os macrófagos, os estiócitos ali fagocitando, né, as células tanto hemácias, né, os glóbulos brancos, e a gente não tem, mas lembrar que isso não é específico da síndrome e também não é fundamental para o diagnóstico, né? Ele é um dos critérios, então não exclui esse diagnóstico para ele. Então, assim, dos 5 critérios, né, que ele tem, que com isso ele fecharia, né, 5 de 7, ele tem a febre, ele tem a esplenomegalia, que é uma esplenomegalia de grande monta, que a gente também não costuma ver no paciente séptico. Ele tem a ferritina aumentada, o triglicerídeo aumentado e essa pancitopenia, né? Ele tem ali as 3 séries bem diminuídas, né? Uma plaqueta de 22.000, um leucócito, né? Um neutrófilo ali menor que 1.000 e também uma anemia. E no critério a gente precisa ter pelo menos 2 séries, né? Lembrar que assim, dessas, o menos específico seria a plaqueta, né? A gente tem outras causas assim, para a plaquetopenia, mas realmente assim, para a leucopenia, né, nesse paciente chama atenção. Tá? Então, ele teria aí, né, os 5 critérios. Em questão ao transplante, assim, como a Mariana já falou, a Samantha falou, a gente não tem como listar esse paciente, né, nesse momento, porque ele não tem os critérios. Então, a síndrome hematofagocítica, ela pode até ser uma causa de insuficiência hepática aguda, e isso até confundiria a gente bastante, assim, nesse momento, se ele tivesse um INR alargado, mas ele não tem. Então, assim, nesse caso, acho que isso facilitou, né, ele não tem uma insuficiência hepática aguda, então ele não teria, né, como ser incluído para transplante, e além disso ele tem uma doença linfoproliferativa hematológica neoplásica, né? E aí com isso a gente não transplantaria esse paciente. Tá? Muito bem. Então eu fiz aqui uma pequena revisão, a gente tem 1 minuto só, sobre a linfohistiocytose, que na realidade é o outro nome para a síndrome hematofagocítica. É uma síndrome rara, ela pode ser familiar, cursa com febre, emagrecimento, citopenias, hepatosplenomegalia e hemofagocitose na medula, que não é obrigatória. Ela pode cursar, como a doutora Natália falou, com falência hepática, né? Em adultos, nesse caso, não foi, né? Mas geralmente ela tem um fator desencadeante. Geralmente ela é secundária a fatores infecciosos, tumorais ou autoimunes. E se a gente tem uma falência hepática por síndrome hematofagocítica e a doença é tumoral, como a Natália acabou de falar, a gente contraindica o transplante. Então a gente tem que ter certeza que o fator desencadeante é tratável e não contraindica o transplante. E ela não é tão incomum assim, embora pareça tão rara,
era uma doença que a gente vê com alguma frequência, especialmente nesse contexto de transplante. Então, a ferritina é muito importante a gente pedir no paciente com falência hepática aguda. E a gente apresenta, então, o paciente apresenta uma hepatosplenomegalia marcante, um aumento de ferritina, como já foi dito, uma ferritina acima de 10.000, ela é bastante específica, e as aminotransferases estão quase sempre presentes, também aumentadas. Aqui ficou muito pequenininho para a gente ver, mas é para a gente mostrar os fatores desencadeantes, que são fatores infecciosos, pode ser relacionado a HIV, ela pode ser relacionada inclusive ao próprio transplante no pós-operatório, tá? E relacionada a neoplasias. Ela pode ser desencadeada também por fatores genéticos, e essas a gente vê mais em criança. E aqui são os critérios diagnósticos, a doutora Natália também já citou, febre, esplenomegalia, citopenia, esses critérios eles foram modificados em 2025, então esse aqui está o antigo, ainda tem o CD25, e a gente tem que ter 5 desses 8 critérios, a hipertrigliceridemia ou hipofibrinogenemia, ele tinha um fibrinogênio um pouquinho baixo, esse paciente, a ferritina aumentada acima de 500, a baixa atividade de células naturais killers, que foi o que justamente modificou, e a presença na medula da hemofagocitose, que não, especificamente não havia nesse caso. Então, acho que foi um caso bastante desafiador, um caso de vida real. O paciente, no final das contas, ele acabou evoluindo para óbito por sepse. Era um paciente com uma imunossupressão de base grande, que não respondeu ao esquema antibiótico, um paciente bastante grave. Esses pacientes têm um prognóstico ruim na prática clínica e precisa de uma suspeição específica para a gente chegar a esse diagnóstico e evitar um transplante fútil nessa situação. Acho que era isso. Queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.